Caiu o Fernando Diniz, não é mais técnico do Vasco, não resiste aí a essa derrota para o Fluminense. A torcida aí vinha criticando bastante, sendo vaiado em todos os jogos. Muitos jogadores ali insatisfeitos, aparentemente ali um ambiente que realmente não era saudável, não conseguia fazer esse time desempenhar um bom futebol. Então, diante disso, acredito que a melhor solução aí e a mais desejada pela torcida é realmente a saída do técnico, né? Com isso, Vasco deve fazer o jogo de volta ali com o técnico interino, informado aí no vídeo pelo Pedrinho, né? Que foi ali até a coletiva, aonde seria a coletiva de imprensa do Fernando Diniz. Ele foi ali fazer um comunicado do desligamento. Vamos estar reagindo junto aí. Também tem o Elias Júnior trazendo a situação ali do Coutinho, a possível briga ali no vestiário. Vamos estar reagindo, depois a gente volta com mais notícias e tudo envolvendo o Cruz Maltino, que... Desculpa, eu vou te interromper, porque o Pedrinho vai dar a entrevista coletiva. Ah, é o Pedrinho? É o Pedrinho. Vamos ouvir? Caiu. Será, Pascoal? Tirou o treinador. A instituição, num momento bem difícil do clube, ele aceitar o convite e encarar o desafio e o projeto do Vasco, sempre trabalhando com muito empenho e dedicação durante muito tempo, com muito esforço para que a gente tivesse bons resultados. Então, eu comunico o desligamento dele e, de forma interina, vai ficar o Bruno Lazzaroni até a chegada do próximo treinador. Queria também só fazer um agradecimento também ao Coutinho, por toda a dedicação também, empenho, esforço que ele fez para que viesse para o Vasco da Gama, representando a instituição, honrando a camisa, sempre com muito respeito, com dedicação que a instituição merece. Tá bom? Obrigado e boa noite. Então, não deu nem tempo de eu molhar o bico. Deu nem pra tomar Nem tempo de aguinha? molhar o A bico. gente segura a bronca pra você, pode Aqui deixar. eu tomo pra você. Não Aqui. foi, não foi nem uma entrevista, foi um pronunciamento. A gente tá brincando aqui, mas foi um O Zinho pronunciamento. estava falando, ele retoma então a palavra. O Zinho estava falando exatamente do Diniz, que as obrigações caíram em cima do treinador. Né? E agora o aí Pedrinho vem e fala que desligou o treinador. Exatamente, o Pedrinho aparece só para um pronunciamento que a gente acompanhou ao vivo aqui, do Pedrinho informando a demissão do Fernando Diniz. Zinho. Não, então, o que eu ia falar do Diniz, que assim, não acho que ele é o culpado de tudo. E nitidamente percebo o Pedrinho constrangido. De repente foi até o Diniz que chegou, cara, não estou conseguindo, é melhor mudar agora, num bate-papo, numa conversa, ó, o que eu estou tentando passar não está assimilando, a coisa não está acontecendo, perdeu a confiança. Eu percebi o time do Vasco, os jogadores sem confiança nenhuma para tentar uma jogada. A bola queimando e a torcida pegando no pé, aumenta isso e a cobrança maior em cima do treinador. Sempre assim, né? Vai cair em cima do treinador. É o Vojvoda no Santos, o Vojvoda é mau treinador, Fernando Diniz é mau treinador. Eu acho que o time do Vasco é um time que tem limitações. Qualquer treinador que chegue no Vasco, o Vasco, com esse elenco que tem, com esses jogadores que tem, não vai ser campeão. O Vasco não vai ser campeão. O Vasco vai brigar para não cair. O Vasco pode melhorar, tem bons jogadores, bem arrumadinho, muito bem arrumadinho, a coisa encaixar e com a torcida maravilhosa que tem, pode ficar numa zona intermediária de competição. Mas assim, vai tirar o Diniz que vai chegar um treinador agora com o elenco que tem, vai ser campeão brasileiro. Esquece, não vai ser. E pelo contrário, né? Só corre até um risco, tem um ponto só nesse momento no campeonato. Bruno, o Vasco, o Zinho falou das contratações. O Vasco acertou a zaga durante o ano. Contratou 2 zagueiros para consertar a zaga. O lateral esquerdo, o Piton, não passa por um bom momento, né? Então, depois joga o lateral... Lesão, né? Depois da lesão, né? Aí joga o lateral direito de lateral esquerdo. O Paulo Henrique está voltando agora de uma lesão no tornozelo. Sai o articulador, o cara que pensava o jogo, e contrata um outro articulador que entrou hoje no time, mas que ainda não sabe como é que... Porque é o seguinte, o cara que é um meia, o Zinho tá aí, pode me ajudar nisso aqui. O cara que é um meia, como o Zinho foi,
ele tem que saber como é que o jogador gosta de receber a bola. Tem jogador que gosta da bola na profundidade, tem jogador que gosta da bola no pé, tem jogador que gosta de dar o primeiro toque na bola para se acostumar com ela durante o jogo. Tem uma série de circunstâncias e cada um tem o seu hábito dentro de campo. Então o meia, quando entra... eu estou dizendo isso porque eu acho que o Vasco não tá formado ainda. Mas é culpa do Diniz? Era culpa do Diniz ou não? Não, mas é que é tudo atropelado. Sim. O atropelamento da temporada... Mas você não teria mandado o Diniz embora então, Pascoal? Eu não sei como é que eu preciso saber o ambiente dele no vestiário. Tá. Conhecer o comportamento dele com os jogadores e saber como que os jogadores reagem diante dos acontecimentos com o Fernando Diniz. O Nuno Moreira, com certeza, não reagiu bem. Não reagiu. Porque foi parar em Portugal, as TVs de Portugal, né? O Equipe F lá de Portugal foi discutir a situação do Nuno Moreira e todo mundo criticou o treinador do Vasco da Gama. Então, todo mundo discutiu isso. Eu não acho que o Vasco esteja pronto para uma competição tão importante como é o Campeonato Brasileiro. No Campeonato Carioca, a gente sabe que o Fluminense está melhor do que o Vasco e é melhor do que o Vasco. Tem mais soluções para definir jogos. Então, eu acho que a situação do Vasco, eu vou repetir, para mim, eu penso como Ozinho, né? Eu sou difícil de concordar com ele, mas dessa vez eu concordo. O Vasco tem que brigar para fazer os 45. É nos 45, Pascoal? Tem que brigar para os 45, depois vai ver o que vai acontecer. Porque se ficar nessa, se parecer o Pedrinho de novo dizer que, não, meu elenco é o 8º melhor do campeonato, ou o 6º melhor do campeonato, obriga os jogadores a serem 6º colocados no campeonato. E o torcedor vai achar que é. Então é meio complicado isso. Vocês acham que isso é realmente ainda a consequência do que aconteceu em Mirassol? Você acha, Pascoal? Ou Zé Elias? O do Nuno? É. Não, eu acho que é o dia a dia. Não é aquele, aquele episódio. Bruno, um fato isolado. Eu acho que é o dia a dia. É um desgaste. É um desgaste, é natural, o que eu estou te falando. Não é normal, você não se sente bem não estou dizendo que isso aconteça em todos os treinamentos, mas a forma, como eu já falei, a forma muitas vezes da cobrança do Fernando Diniz no dia a dia acaba, de certa forma, pesando um pouco, entendeu? Acaba te deixando o ambiente, não é um ambiente legal, você não vai todo dia treinar para ser xingado. Para ser cobrado. O Cruz Maltino é absoluto. Que é um treinamento. 5-0. Não deva ter isso no futebol, que eu acho que tem. Mas existem formas de muitas vezes você cobrar. Uma vez ou outra, você mandar tomar um suco de caju, beleza, faz parte, mas não sempre. Você precisa saber, você precisa entender que você hoje está fazendo uma gestão de um elenco que é diferente do passado, é diferente dos anos 90, que nos anos 90 você escutava isso direto e, pô, vambora. E você retrucava também, o treinador te xingava, você xingava o treinador, saía na porrada com o treinador, era natural isso. Agora, nós estamos em 2026. É diferente. Não dá mais para você ser diário esse tipo de tratamento, porque uma hora cansa e uma hora você vai ver isso no jogo. Porque eu vou ficar inseguro, porque se eu errar, a torcida vai me xingar, eu vou olhar para o banco, o treinador também vai me xingar. Não, e aí, quando sai o principal ídolo do time, o Coutinho, saiu xingado pela torcida, porque o Coutinho não saiu porque o abalo psicológico do Coutinho veio com o xingamento da torcida. Quando que o Coutinho, vascaíno, voltou para o Vasco, imaginava ser ofendido pela torcida? Nunca. E foi o que ele fez. Deu pra mim, né? Deixa eu chamar o Rafa de novo. Rafa, então, o Rafa tá lá no Newton Santos. Ele já contava pra gente mais cedo da pressão toda que existia e a pressão já tem, então, essa consequência. Rafa, é uma questão de ambiente ou uma questão de resultados mesmo que não apareciam com o Diniz? Rafa? Na verdade, Bruno e companheiros do Equipe F, eu acho que é uma mistura de situações, né? Mas, assim, o que certamente pesou mais para essa decisão do presidente Pedrinho foi a maneira como o Vasco vem perdendo os seus jogos, né? A incapacidade de reação e hoje com um cenário teoricamente muito favorável, jogando com um homem a mais, praticamente aí 30 minutos, 35 minutos durante todo o segundo tempo. A postura do time é uma coisa que já vem desagradando a muita gente dentro do Vasco faz algum tempo. E desta vez prevaleceu já a
vontade, o desejo, a pressão da torcida, em detrimento do que até bem pouco tempo o Pedrinho nutria como convicção de que o Fernando Diniz era, de fato, o técnico mais talhado para poder tocar o projeto do Vasco em 2026. Tanto que houve uma conversa importante no início da temporada, quando o Vasco precisava de uma formatação diferente de elenco. Diniz pediu alguns jogadores, dentro das possibilidades do clube, o Vasco contratou para o encontro do que tinha pedido o treinador e, na prática, não deu liga até agora em 11 partidas da temporada de 2026. Raríssimos foram os momentos em que o Vasco minimamente jogou um futebol confiável, do ponto de vista técnico. E isso ficou muito claro, especialmente nos jogos de maior exigência. Se não vejamos, o Vasco perdeu para o Flamengo o clássico do Campeonato Carioca contra um time forte. O Vasco ganhou do Botafogo, mas o Botafogo com uma equipe alternativa. O Vasco empatou com o Chapecoense em São Januário, um jogo em que massacrou. O Vasco perdeu para o Mirassol. O Vasco perdeu mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Então, assim, existe todo um contexto relacionado à situação do Vasco em termos de perspectiva para a temporada. Embora seja uma coisa muito precoce de ser dita, mas estamos em fevereiro, dia 22 de fevereiro, e já tinha gente pensando em fazer contas aí de 45 pontos e tal, para o Vasco evitar uma nova queda no Campeonato Brasileiro, com base nesta falta de atitude do time em campo. Me parece muito claro esse posicionamento do presidente Pedrinho associado à postura, mais do que ao resultado em si, a postura. Importante dizer que com o Diniz saem os seus homens de confiança, demais componentes da comissão técnica. O Pedrinho esqueceu de informar isso no seu pronunciamento, mas a própria assessoria de imprensa do Vasco depois complementou essa informação. O Fansport acompanhou aqui no Equipe F o presidente do Vasco falando também sobre o Felipe Coutinho. E no finalzinho, um pouquinho antes de sair da sala de coletivas aqui do Nilton Santos, sopraram lá no fundo para o Pedrinho se ele já tinha o perfil do novo treinador, e ele respondeu de maneira muito objetiva: ainda não. E de fato o Vasco não tem nada desenhado no momento. A partir de hoje, o Pedrinho e seus pares vão começar a conversar, primeiro, para estabelecer um perfil. Quem é o técnico que tem um perfil para poder assumir o comando do Vasco. Segundo, qual é o tamanho desse investimento? Uma coisa que o Pedrinho chegou a me dizer uma vez, no ano passado, é que ele estava assustado com a maneira como o mercado de técnicos no Brasil ficou inflacionado. Quando o Vasco estava negociando com vários treinadores e acabou trazendo o Carille, se vão se lembrar, um dos nomes tentados foi o Renato Gaúcho, essa informação não é novidade para ninguém, e naquela oportunidade o Renato Gaúcho pediu mais de R$1 milhão de salário para assumir o Vasco. E o Pedrinho acha um absurdo esse volume de dinheiro para técnico de futebol no Brasil. Então ele vai analisar as questões financeiras também para esse novo investimento, e até lá o Vasco vai ser comandado pelo Bruno Lazzaroni. É ele quem assume a equipe em caráter interino, diferentemente do que em outras épocas acontecia, quando o Felipe Maestro, uma pessoa que tem uma relação muito próxima com o presidente Pedrinho, era quem assumia o comando técnico do Vasco. Mas as informações que eu tenho também dão conta que já há algum tempo o Felipe não quer mais viver este tipo de situação, prefere contribuir nos bastidores, fora das quatro linhas. Essa é a informação mais importante da noite deste domingo. Fernando Diniz demitido pelo Pedrinho, e o presidente do Vasco foi quem veio trazer essa informação de viva voz através de um pronunciamento há poucos minutos aqui no estádio Nilton Santos. A partir de agora, oficialmente, o Vasco não tem um treinador. Bruno. O Rafa, vai ter a zona mista ou não? Ninguém mais fala aí do Vasco. Não vai ter mais ninguém falando no Vasco. No Fluminense já tem gente já posicionada ali para dar entrevista na zona mista, mas aqui no Vasco, mais nada, apenas o pronunciamento do Pedrinho. O Diniz não fala e tampouco os jogadores. Quem falou no campo foi o Léo Jardim, ao final do jogo, e ele fez um apelo aos torcedores para que continuem apoiando o time, apesar do momento muito ruim. Que os jogadores, no entendimento deles, estão se esforçando, estão tentando fazer diferente. O time tem controle técnico do jogo, mas não consegue fazer gol, mas que ainda assim é preciso que a torcida continue apoiando e não vaiando como está vaiando. Bruno. Maravilha, Rafa. Se tiver então mais alguma informação aí ou novidade, você volta para passar e conversar aqui com a gente, tá? Eu estou acompanhando então as informações do Rafa e, bom, aquela tela a gente pode colocar de novo, né, Zinho? Porque a tela, claro, fala por si por conta do desempenho
do Diniz, que é, assim, realmente no Vasco foi fraco, o time avançou na Copa do Brasil, é verdade, foi avançando. Isso também é verdade, comprometeu alguns jogos ali do Campeonato Brasileiro, mas em 54 partidas você tem 22 derrotas, é muita coisa, né? Olha, a média de gols marcados e sofridos é basicamente a mesma. Zinho, enquanto o Rafa falava dessa questão aí de desempenho e também de ambiente, eu não sei se eu posso estabelecer se é essa relação, mas eu estou imaginando o seguinte: se existisse um ambiente bom, acho que daria para segurar até a volta. Sabe, assim, não, vamos trabalhar essa semana, tal, com um ambiente bom, a gente talvez consiga ainda buscar alguma coisa. Mas acho que, será que para demitir agora, no meio de um confronto de ida e volta da semifinal, é um indício que é uma questão também de ambientezinho? É difícil, né, a gente dar um tipo de opinião como essa sem ter alguma informação de bastidores, né, de conversar com alguém que está ali dentro. Pela minha experiência, eu percebo que esse desligamento não partiu direto do Pedrinho. A minha sensibilidade de observar do jeito que o Pedrinho falou e o que o time apresentou nesses jogos, vamos dizer, o Rafa trouxe aí, tem alguns jogos que o Vasco jogou melhor do que o adversário, mas não ganhou o jogo. Jogou melhor do que a Chapecoense. Criou mais chance. Contra o Madureira. Ele muito mais próximo da vitória. Mas perdeu. Madureira perdeu pênalti. Fez um jogo parelho com o Mirassol, fora de casa. Começou até ganhando o jogo. Você perder para o Mirassol na estreia do campeonato, encarando, jogando, é um absurdo? Não é um absurdo. Você perder para o Flamengo, que tem um time, um elenco muito melhor, é um absurdo? Não é um absurdo. Mas a sequência de resultados ruins. Aí você vai para o Brasília, você perde em casa para o Bahia também, que era para tentar se recuperar. Tem 1 ponto em 3 jogos. Vem o fantasma já que assola o Vasco da Gama, porque caiu para a segunda divisão muitas vezes nos últimos anos. E aí no futebol do Rio, você pega um time que, se for comparar elenco por elenco, fazer um cara a cara, não é um absurdo de superior a qualidade que o Fluminense tem para a qualidade que o Vasco tem. Acho que alguns jogadores vivem um momento melhor do Fluminense, mas dizer que é um elenco muito à frente do Vasco, não é. Mas é um time melhor estruturado, melhor organizado, aí cai a cobrança em cima do Diniz. Ele não está conseguindo trazer essa confiança no dia a dia de treinamento, é a minha leitura, né? Pela dificuldade que eu vejo o time do Vasco jogando com um jogador a mais, não consegue criar, não consegue jogar, a bola queima, os jogadores não têm aquela confiança, porque a atmosfera e o ambiente do futebol traz isso. Então, é mais tranquilo, não sei se é a palavra, mas assim, é melhor sair o treinador, vai mandar embora o time todo. Então vai tirar o treinador para ver se traz um outro cara que dê um ambiente, uma motivação, os jogadores respirem e façam treinamentos e uma metodologia de trabalho diferente para ver se recupera. Se recupera para não cair para a segunda divisão. Não é para ser campeão brasileiro. Volto a dizer, não vejo o elenco do Vasco como um time para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Ou Carioca, ou Copa do Brasil. Pode, muito bem organizado, vai lá, ganha um jogo aqui no mata-mata, sabe? Às vezes vai chegando. Nesse momento não vejo isso, porque perdeu muita qualidade com a saída de alguns jogadores. Rayan, Coutinho, enfim. Então, assim, sobrou para o Fernando Diniz, porque vejo que ele não consegue trazer esse ambiente que os atletas consigam entrar em campo leves, soltos e confiantes para jogar. Aí o treinador acaba sendo ele o cara para sair e dar espaço para um outro. Agora precisa contratar um treinador que o Pedrinho, o presidente do Vasco, que foi jogador de futebol e muito bom jogador de futebol, ele tem que entender como é que ele formou o elenco do Vasco e trazer um treinador que tenha características que se encaixe a característica do treinador no elenco do Vasco. Não é que o Vasco vai ter que ser remodelado para fazer o que o treinador quer. O problema é só se ele não pode rotular esse elenco como ele rotulou o ano passado, que está entre os 8 melhores do Brasil, não, porque isso aí... Vaiado, enfim, essas histórias todas que a gente vem contando, Fernando Diniz, que você é tão fã,
que você adora o Fernando Diniz. Não, eu não e tenho o nada Zubeldia indo muito bem, mais uma vez, no Fluminense, né? Primeiro que continuando muito bem. Né? Lembra que eu falei, e eu não suporto quando lá atrás o Renato Gaúcho me disse na minha cara, você é muito bom, você é comentarista de páreo corrida, é bem mais fácil. Ou seja, você comentar você depois guarda, que... eu não esqueço, isso, não esqueço. Né? Depois Menina, mas você não esquece depois que o jogo frase. já foi. E aí me falou isso no Mundial. Aí, tá tudo bem, ele tem todo o direito de pensar o que quer. Eu não sou comentarista de páreo corrida, eu já tinha dito aqui que primeiro, o Zubeldia era muito melhor treinador do que o Crespo e que as pessoas iriam sentir saudades do Zubeldia. E olha que eu tô falando isso agora que o time do São Paulo encaixou e encaixou muito bem. E eu já disse aqui que inclusive pode vir a ser o campeão paulista. Mas eu continuo a dizer, o Zubeldia é muito mais treinador do que o Crespo. Agora, em relação ao Fernando Diniz, é uma desproporção gigantesca. Ele é infinitamente melhor do que o Fernando Diniz. O Diniz, ele não defende uma camisa, ele defende o dinizismo. O Diniz, ele se perde totalmente na gestão. A última grande cisão no time do Vasco foi a saída do Felipe Coutinho. Foi. E o Coutinho saiu exatamente. E eu não passo mão na cabeça de jogador. Ele saiu porque tinha que sair, ele tinha que ter sido substituído, não estava jogando nada no primeiro tempo. Foi substituído no intervalo e aí discutiu com o Diniz. A discussão foi feia, atenção, informação de cocheira. De quem acompanhou, foi feia, má feia, dentro do vestiário. O que aconteceu? E essa é de cocheira. O Coutinho não jogou nada. E eu não defendo o Diniz, você sabe. Eu não defendo treinador que é fraco. E ele é fraco. Mas neste caso ele estava certo. O Coutinho não jogou nada. Não jogou nada. Primeiro tempo. Ele substitui o Coutinho. Certamente, corretamente. O Coutinho tá dentro do vestiário, não fala com o Diniz, se esconde lá, não fala com o Diniz e vai tomar banho para colocar a roupa para ir embora. O Diniz está no vestiário, intervalo de jogo para ir para o segundo tempo. O Diniz vai nele e fala, que é isso, meu? Você tem que... bota a roupa aí, bota a roupa e vai voltar lá. Vai voltar a assistir o time no segundo tempo do banco. O Coutinho vai para cima dele e começa a discussão. Ele chama o Coutinho de mimado, de moleque. E aí só não foram pro embate porque tem a turma do Deixa Disso que conseguiu separar. E aí o Coutinho, a partir daí, resolve fazer a sua saída do time do Vasco da Gama. Alegando e pede a rescisão do saúde mental. Ele fala que não estava bem e tal, e quis sair, e acabou saindo realmente do Vasco da Gama, rescindiu o seu contrato com o Vasco da Gama, tem várias opções aí para poder ir em algum lugar, e vai estar em algum lugar nesse segundo semestre, mas o fato é, este é o Diniz. Até quando ele está certo, a coisa dá errado. Torcedor Cruz Maltino tá aí, esse foi o corte, né? Separamos o pessoal do Show do Esporte também aí, do Equipe F, analisando esse pós-jogo do Vasco, né? Um jogo aí muito abaixo, acabou sendo derrotado pelo Fluminense, pelo placar de 1-0, poderia ter sido até mais. O Vasco não consegue jogar bem, o Diniz não consegue, com esse elenco, extrair um bom futebol. E olha que esse elenco do Vasco, né, com os reforços que chegaram, obviamente você vai tirar ali só o Ryan, que é uma perda irreparável, seria uma perda para qualquer time do Brasil, mas o elenco como um todo está mais forte do que na temporada passada, porém, né, como disse os comentaristas aí, você não vê o Nuno Moreira conseguir jogar mais depois daquele episódio com o Diniz. A briga com o Coutinho tem muito a ver aí, segundo Elias Júnior, trazendo notícias de bastidores com o Diniz. A insatisfação do Paulo Henrique querer sair, o atleta chegou aí à seleção, um jogador ali que estava jogando muito bem, não desempenha mais um bom futebol. O que está acontecendo? Desaprendeu a jogar? Acredito que não, né? A gente tem que tentar entender aí, mas o que parece é que realmente está insustentável o comando do Diniz à frente do Vasco. Esses jogadores não conseguem render, o time não consegue jogar e praticar um bom futebol, e com isso aí o prejudicado é o Clube Vasco da Gama. Eu não sei qual a situação ali
pessoal de um jogador com o técnico, do técnico jogador, mas a verdade é essa. A verdade é que o prejudicado acaba sendo o clube e isso não pode acontecer. Tem que a diretoria chamar ali e resolver essa situação, ou então já tomar decisão aí sobre o técnico, né? O que vai fazer, se vai retirar realmente, que é o que parte da torcida quer, mais uma vez vaiado. Acho que o clima muito pesado, muito difícil para o Diniz trabalhar também. Então, a melhor solução aí seria realmente o desligamento do técnico do Cruz Maltino. Rapaziada, o corte foi esse, espero que vocês tenham curtido. Acho que não curtiram o resultado, mas trouxe a notícia aí que é o nosso papel, né? Reagimos juntos aí. E é isso, até um próximo vídeo, valeu!